Olá, sejam bem-vindos a mais um Ortopedcast. Meu nome é Juliana Pereira Andriani e estou aqui para conversar um pouquinho sobre ortodontia e ortopedia na infância. Na verdade, hoje a gente não vai conversar sobre conteúdo técnico propriamente dito, mas sobre um tema que eu vejo, me deparo com ele frequentemente, não só na minha prática clínica, mas também percebo que isso é um medo, um receio de muitos alunos meus, né? E se não der certo? Afinal de contas, o que eu faço, né? Será que eu devo fazer ou não determinado procedimento? Será que eu estou preparada para fazê-lo ou não? É sobre isso que a gente vai conversar no podcast de hoje. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Academia da Odontologia e o Orthoped Learning, uma plataforma de cursos online voltados para a odontopediatria e agora com o Orthoped Learning, conteúdo também voltado para a ortodontia e ortopedia na infância. Ali no Orthoped Learning você encontra vários conteúdos aí sobre desde crescimento e desenvolvimento, conceitos básicos aí de ortodontia e ortopedia no paciente infantil, até mesmo tratamento da classe 2, classe 3, enfim, apinhamento, tudo que você precisa saber que a gente precisa aí para a prática clínica para o atendimento, tratamento ortodôntico no paciente na dentição decídua e mista. Joia? Agora o Orthoped Learning passou por uma reestruturação, vamos dizer assim. Antes nós tínhamos o nosso conteúdo somente dividido em módulos, e agora, além do conteúdo dividido em módulos, que serve como uma guia do aprendizado, a gente também vai ter aí o conteúdo dividido por temas, por tópicos, enfim, então isso visando facilitar aí a busca dos usuários. Joia? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os nossos erros e medos, né? E se não der certo, o que eu vou fazer? Bom, esses dias estava falando com uma aluna, ela sempre faz private class, a gente sempre conversa, enfim, marca um agendamento para a gente poder discutir casos, e ela estava com receio em relação ao tratamento de um canino incluso e o que ela devia fazer, e estava assim, realmente receosa se ela realmente deveria ou não fazer esse procedimento. E essa angústia dessa aluna, da Júlia, é uma angústia comum, assim, que eu me deparei muitas vezes na minha prática clínica, principalmente no início, assim, da minha vida profissional como ortodontista, e quando eu terminei a minha especialização de ortodontia e comecei a realizar procedimentos aí no paciente infantil, em crianças, né? Eu tinha muitos medos, assim. Isso estava muito associado, claro, à minha falta de conhecimento e por isso que a gente vai buscá-lo, mas também é um perfil, sei lá, acho que um perfil pessoal, sabe. Tem gente que consegue controlar melhor os seus medos, assim, as suas ansiedades, e tem gente que entra com umas neuroses. Eu sou daquela que, às vezes, me paraliso, assim, diante das minhas próprias neuroses. E esse medo da Júlia não é diferente do medo de muitas outras alunas, assim, e colegas que têm receio em relação a determinados procedimentos, né, receio do que fazer. Esses dias até, eu estava fazendo um private class discutindo um caso com uma outra aluna experiente, assim, eu falo que é macaca velha, assim, né, conhece bem o procedimento, já fez várias vezes e estava com receio. Ela bateu uma foto de uma paciente, o oclusal, e estava com receio, estava achando que aquele palato estava muito isquêmico, assim. E não tinha nenhum sinal de inflamação, não tinha nenhuma outra característica. Ela me mostrou a foto, eu falei: neurose, isso é neurose. Porque ela estava com medo de estar causando uma úlcera e ela nunca tinha se deparado com isso. E aquele medo começou a perseguir ela, né? A ponto de ela chamar a paciente no consultório, enfim. E eu comentei com ela que eu já vivi essa situação. Eu lembro que era uma paciente jovem, assim, perto dos 5 anos de idade. Eu fotografei e quando eu fui ver as fotos, enfim, baixar as fotos, passar para o computador, eu olhei aquele palato e falei: meu Deus do céu, aquilo me corroeu por dentro, assim, sabe? Horas sem dormir, consumindo a minha mente, enfim. Eh,
E na verdade não tinha nada. Eu chamei a paciente, vi a paciente, eu olhava aquilo e falava: "Meu Deus", assim, foi até eu tirar aquele aparelho expansor, assim, aquilo me consumia, com medo, assim, de ter, esquemiado o palato, enfim. E na verdade, a grande questão é que o medo me dominou tanto, que eu nunca tinha parado para ver o palato antes da instalação do expansor. A gente não presta atenção nessa característica de coloração, a gente vai prestar atenção em profundidade, atresia, dentes e tal, outras características, mas a gente não para observar a coloração. E essa coloração mais esbranquiçada é comum principalmente na região da RAF, na região mais posterior, que é uma região um pouquinho menos vascularizada do que a região de rugas que a gente está acostumado a ver ali na anterior. E eu falei para essa colega, essa amiga minha, enfim, eu considero ela colega, é uma amiga, não é só uma aluna, assim, ela é uma grande parceira em muitos trabalhos. Eu falei para ela: neurose, tá deixando o medo te dominar, não tem nada aí, tá com receio de algo, um fantasma, sabe? De algo que não existe. E eu percebo que esse medo nos consome, nos limita, sabe? E é muito mais comum do que a gente imagina. A gente compartilha esse medo, se você tem ou não, enfim, pode ter certeza que ele é o mesmo medo, o mesmo receio que muitos outros profissionais passam no dia a dia e muitas vezes não expressam. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube da Elizabeth Gilbert, autora do Comer, Rezar e Amar, sabe? E ela estava falando TED Talks, acho que é 2009. Quem tiver interesse em assistir, assiste lá que eu acho que vale a pena, sabe? Ela fala sobre alimentar sua criatividade ou algo do tipo. Mas grande parte do que ela aborda nessa palestra dela do TED não é sobre a criatividade em si, sabe? Mas é sobre o receio do fracasso, né? O medo de fracassar depois de um grande sucesso, né? Como a chance, na verdade, que ela tem de fracassar é muito maior do que a probabilidade que ela tem de fracassar é muito maior do que a probabilidade que ela tem de ter um outro grande sucesso, que nem o Comer, Rezar e Amar, né? Mas a gente acaba criando expectativas diante de pessoas ou profissionais, assim, que na verdade são irreais, como se um profissional que está há mais tempo no mercado ou que tu entende ele como um ídolo, independente da especialidade, ele não sentisse os mesmos medos que você. A gente acaba se colocando num patamar inferior, assim, entendendo que aí ela não vai errar ou ele não vai errar, mas eu ainda não estou preparada, então eu posso errar. O medo persegue somente a mim e não ao outro, né? E na verdade, isso não acontece, né? O medo de fracassar ou do insucesso de procedimentos, ele rodeou a minha prática clínica durante muitos anos, assim. E eu acredito que, claro, à medida que a gente vai trabalhando isso e vai se passando tempo, se aprimorando como profissional, o que acontece com o medo daquele procedimento, na verdade, ele é transferido para outro. A gente continua tendo medos, outros medos e receios de fazer outras coisas. Por exemplo, eu tenho medo de fazer uma live, por exemplo. Enfim, não tenho medo de fazer uma expansão, mas tenho medo de fazer uma live. Então, sabe, o medo do desconhecido, ou talvez daquilo que a gente não está muito à vontade. Então, eu quis trazer esse tema no podcast de hoje, porque o que a gente precisa entender é que, independente do medo, eu preciso fazer o meu trabalho. Independente do número de pessoas que esteja aqui me ouvindo nesse podcast, por exemplo, ou independente do resultado do procedimento, eu tenho que fazer o meu trabalho. Entender que aquele medo está presente, joga ele para longe, tipo. Não preciso de ti aqui agora. Vou me preparar para isso não acontecer. Então a gente contorna esse obstáculo, né, do medo de determinado procedimento, se preparando para ele, né? E aí é estudando, fazendo planejamento com cautela. O ruim é que normalmente as pessoas que fazem os procedimentos de forma negligente, negligenciam, né? Pontos importantes no diagnóstico, ou que fazem de qualquer jeito, não sentem medo.
Quem sente medo normalmente é quem está com tudo muito planejadinho, que está pensando cada detalhe, como fazer para controlar. Então a grande questão é se preparar para isso. Faça o dever de casa, se prepare, entenda, estude, controle os efeitos adversos e monitore o seu próprio erro. Onde que eu posso errar? Quando que eu posso me deparar com uma surpresa nesse caso? Aqui é daqui a uma semana? Oh, beleza, eu vou controlar o paciente daqui a uma semana, né? Agora trazendo para nossa prática clínica aí de ortodontia. Então, o que eu vejo é que é preciso preparação, né? E para isso é preciso dedicação. E a partir desse momento, enfrente o medo, né? Dê o seu melhor. E evolua, passa para frente, siga em frente, não desanima, não deixa esse medo te consumir a ponto de limitar o teu trabalho. Eu já vivi isso durante muitos anos e hoje, apesar de continuar tendo os meus medos, acho que eu consigo trabalhar mais ou melhor a minha cabeça a fim de controlá-los. Então a grande questão é conviva com ele ou com eles, né, com esses medos, enfim, mas não deixe ele te limitar. Se prepare para enfrentar esses desafios e esses problemas. Isso normalmente vem com conhecimento. Joia? Era sobre isso que eu queria conversar no podcast de hoje, um bate-papo rápido aí. Quem não acessou ainda a plataforma do Orthoped Learning, dá uma conferida lá. Não temos mais o conteúdo gratuito que estava disponível anteriormente, mas dá uma olhada lá no conteúdo do blog, enfim, tem bastante coisa legal para quem quiser se aventurar aí nesse universo da ortodontia e ortopedia na infância. Um grande beijo, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau.